Hoje eu fui fazer uma visita logo cedo e o Espírito Santo me deu uma palavra que eu trouxe até terça-feira na igreja. E quando eu estava lendo essa palavra, o Espírito Santo ia falando com a família. Não teve uma hora em que a família falou assim: Deus não está falando comigo. E tudo que foi falado na palavra se encaixou com aquela família. E o Espírito Santo falou comigo assim: leva essa palavra hoje à noite para o meu povo. Ensina eles a me buscar em meio à adversidade, em meio às lutas, em meio à peleja, porque eu, o Senhor, darei vitória. Então, quando a gente segue uma estratégia de Deus, com certeza o resultado é vitória. Amém? 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A partir do versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou um jejum em toda Judá, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Amém? O rei Josafá, ele estava com o reinado muito próspero. Foi um homem temente a Deus. Ele começou o seu reinado com 35 anos de idade. Reinou 25 anos sobre o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. Nessa época, o povo de Judá desfrutava de grande prosperidade financeira e espiritual. Josafá havia estabelecido culto ao Senhor, organizou um grande exército de guerra, edificou cidades, fortalezas, estabeleceu juízes, sacerdotes, levitas, fez grandes obras de construção, tornou-se amigo do povo, e a sua fama correu por todos os países ao redor. Todavia, diante de todo o progresso do seu reinado, havendo paz e prosperidade, os seus inimigos, não estando satisfeitos, decidiram fazer guerra contra o reino de Josafá. Se ajuntaram 3 exércitos, se levantaram contra Josafá: os amonitas, os moabitas e os edomitas. Eles vieram a peleja contra Josafá, e diz a Bíblia que Josafá temeu muito, ou seja, era um grande exército, um exército poderoso, que estava, embora ele tivesse um exército poderoso à sua disposição, com mais de 1 milhão de guerreiros, mesmo assim, ele se sentiu em desvantagem. Ele preferiu buscar socorro de Deus. Aqui nós temos uma lição. Você já deve ter ouvido falar isso. Todo ser humano, todo aquele que busca o Senhor, ele só busca a Deus na hora do aperto. Só busca a Deus na hora da dificuldade. Ele só se espreme para o Senhor na hora em que a situação está complicada. Enquanto ele tiver paz, enquanto ele tiver tranquilidade, enquanto tiver tudo do jeito que ele quer, tudo tiver da maneira como você gosta, você fica meio relaxado com Deus. Você pode até buscar a Deus, mas não busca com tanta intensidade quando você está passando uma verdadeira luta. O reinado de Josafá estava em paz, tudo estava dando certo, estava indo de vento em popa, como a gente diz por aí. Estava tudo 1000 maravilhas, mas 3 inimigos poderosos que o Senhor deixou passar. O próprio Deus
permitiu esses povos não ser destruídos. Deus não quis que eles fossem destruídos, porque Deus havia dado a terra deles para eles, deu para Ló como possessão, né? Os filhos de Anaquins, que eram os filhos do gigante, tomaram a terra desses homens aqui, né? Então era um exército muito poderoso, era um exército muito bem preparado. Embora Josafá tivesse 1 milhão de guerreiros, 1 milhão de soldados à sua disposição, mesmo assim ele ficou com medo. Ele temeu e ficou assustado, ficou apavorado. Mas ele tomou uma atitude, foi buscar a Deus. Então nessa noite a palavra que Deus tem para você é essa. Não importa a adversidade que você está passando, a situação que você se encontra, não importa o tamanho do inimigo, o tamanho do problema, o tamanho da adversidade que está vindo contra você, aquilo que você está enfrentando, busque ao Senhor, busque a Deus, clame ao Senhor, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 21. O salmista Davi era um guerreiro, ele entendia de estratégia, ele sabia, mas tinha hora que ele levava os seus olhos para Deus, e porque ele sabia de onde vinha o socorro. Davi sabia que as guerras que eles guerreavam, era o Senhor quem dava a vitória para ele. Josafá não confiou no seu exército. Josafá não confiou na sua fama. Josafá pôs-se a buscar a Deus. Josafá preferiu chamar toda a cidade, preferiu chamar todos os povos para fazer um jejum. Olha, o negócio está sério, a situação é complicada, vem aí um grande exército poderoso contra a gente, e só tem uma maneira: vamos nos consertar com Deus, vamos descer a casa do olheiro, vamos se humilhar perante o Senhor, vamos colocar a boca no pó, como a palavra do Senhor diz: põe a tua boca no pó, porque talvez ainda haja esperança. Esse é o segredo. Não adianta ficar somente com medo, temeroso, assustado, apavorado. Tem que tomar uma atitude. E muitas das vezes a atitude é orar ao Senhor, é buscar socorro em Deus, é pedir a Deus uma estratégia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós estamos aqui num culto de busca do Espírito Santo. Estamos fazendo justamente o quê? Buscando a Deus. Estamos com problemas? Estamos. Estamos com situações para resolver? Estamos. Mas estamos aqui buscando ao Senhor. Estamos aqui invocando o nome do Senhor. Estamos aqui entregando a nossa vida para Deus. Então, o rei Josafá, ele tomou 6 atitudes importantes que eu quero passar para você. Se você colocar essa receita de Deus na tua vida em prática, a tua vida nunca mais será a mesma. Não estou falando que você vai ficar isento de problema, de dificuldade, não. Pode levantar o problema que for. Se você colocar essa receita no teu coração e botar em prática, você vai ver como é que Deus vai fazer na tua vida. Quando tudo estava dando certo, quando tudo estava correndo bem, estava tudo quieto, havia paz, havia segurança no reino, de repente o inimigo se levanta. E se levanta com 3 grandes exércitos para destruir, escravizar o povo de Deus. Irmãos, até inimigos se juntam para derrubar um servo do Senhor. A palavra do Senhor diz que um reino dividido contra si mesmo não subsiste. E quando ele falou isso, ele falou porque alguém falou que ele estava expulsando Satanás pelo Beelzebu. Ele falou: Satanás dividido contra si mesmo? Satanás não expulsa Satanás. Então, para te destruir, para me destruir, para destruir o povo de Deus, Satanás, ele se une. Ele não guerreia entre si. Infelizmente o povo de Deus guerreia entre si. Mas Satanás não. Satanás, quando ele está para destruir uma pessoa, quando ele está para destruir alguém, quando ele está querendo acabar com uma família, ele se une. Junta todo tipo de espírito que você conhece. Eu não quero dar nomes aqui porque infelizmente agora nós temos que tomar cuidado. Mas junta todo tipo de espírito que você conhece, para cada um deles trabalhar numa área. Isso é o que? Organização. Tem aquele que vai trabalhar na vida sentimental, aquele que vai trabalhar, né, na vida financeira,
aquele que vai trabalhar na tua baixa estima, aquele que vai trabalhar te levando a vícios, drogas, ou seja, muito bem organizado. Muito bem organizado. Tem aquele que vai fazer você levar tudo na brincadeira, não vai levar nada a sério. Você está me entendendo? Vai te envolver com coisas que o Senhor não se agrada. Ou seja, cada um demônio na sua função. Cada demônio, cada capeta na sua função. Então eles são organizados. Então esses 3 reis aqui se reuniram para destruir o reinado de Judá e escravizar. Mas como nós lemos aqui, Josafá buscou ao Senhor. Esse é o segredo. Pastor, não estou aguentando mais. Não estou aguentando mais, a luta está muito grande. Busca o Senhor. Busca a Deus. Busca a Deus. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. Todo ser humano tem medo, a princípio. O medo faz parte. O medo é um dispositivo que Deus colocou em você para te proteger. Mas quando esse medo está descontrolado, ele te paralisa. O medo já te livrou de muita coisa ruim, você não sabe. Tem muito corajoso morto. Tem muito corajoso aí que perdeu a vida cedo, porque quis ser corajoso demais. Então tudo demais, irmãos, é enfado da carne, e tudo tem que ter equilíbrio. O medo demais te paralisa, a coragem demais pode te prejudicar. Viu aquela pessoa muito afoito, muito corajosa? Não, eu atravesso aqui esse rio, eu atravesso esse mar, morreu afogado. Aquela pessoa muito corajosa, não, eu escalo essa montanha aqui sem cinto de segurança. Caiu da montanha e morreu. Enquanto isso, o medroso subiu a montanha e desceu. Está me entendendo? Ah, eu não tenho medo não, eu ando a qualquer hora mesmo, eu passo em qualquer lugar, eu subo em qualquer lugar, eu vou em qualquer lugar, não tem medo não. Muitos morreram assim, enquanto aquele que tinha medo está vivo. Mas, voltando, o medo tem que ser controlado, porque senão ele se torna uma arma inimiga tua. Josafá temeu ao Senhor, temeu os inimigos, mas pôs-se a buscar a Deus. Não se paralisou, não se entregou. Quando o povo de Deus foi espiar a terra prometida, eles viram esses homens, alguns, que eram gigantes, filhos de Anaquim, homens poderosos, e alguns temeram. Falou contra eles, não podemos lutar. São homens valentes, são homens guerreiros, são gigantes. Nós éramos aos olhos deles como um gafanhoto. E assim também era aos nossos olhos. Ou seja, o medo fez eles se diminuírem, fez eles ficarem pequenos, um complexo de inferioridade bateu neles, e eles não quiseram lutar. Por conta disso, só 2 povos entrou na terra prometida: Josué e Caleb. Porque foram os únicos que não deixaram o medo dominar eles. Não, essa terra é boa, uma terra que manda leite e mel. E se o Senhor se agradar de nós, olha aí, se o Senhor se agradar de nós vamos tomar posse dessa terra. Não paralise na fé. Eu estou falando aqui de lutas materiais, espirituais, qualquer área. Pastor, não estou aguentando, o pecado está gigante na minha vida. Eu estou no osso. Eu não estou nem na carne não, eu estou no osso. Busca o Senhor. Busca a Deus. Clame ao Senhor. 2 Crônicas, versículo 12. A segunda coisa que Josafá fez, depois de buscar a Deus. 2 Crônicas, versículo 12 do capítulo 20. Olha a oração dele. Ah, Deus nosso,
porventura não julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Não confie na sua própria capacidade. Confie no julgamento de Deus. Confie no julgamento do Senhor. Hoje de manhã eu falava sobre julgamento. O crente, ele acha porque ele serve a Deus, porque ele vai na igreja, ele acha que ele pode burlar algumas leis e Deus vai aplaudir ele. Não. Como assim, pastor? Quantos crentes, quantos servos de Deus aí, quantas pessoas que vão na igreja, quantos servos do Senhor, quantos homens de Deus, mulheres de Deus, fazem falcatrua e quer que Deus haja com justiça? Você trabalha num certo lugar, trabalha por um tempo, daqui a pouco você pede ao patrão para te mandar embora, mas você fala assim: não, me manda embora, porque eu vou te devolver os teus 40% para me poder receber 6 meses do governo, seguro-desemprego. Você está burlando quem? O governo. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Você pega 8 horas no trabalho, chega a 9 horas lá. Você tem 1 hora de almoço, tira 2h30 de almoço. Você é para largar 5 horas da tarde, quando dá 4h20 tu vai embora. Depois tu coloca o patrão na justiça e quer que ele te dê causa. O patrão não viu, mas Deus viu a tua injustiça para com o teu patrão. Porque o Deus do patrão também é o Deus do empregado. A justiça de Deus verdadeiramente ela é cega, a dos homens não. Deus não julga segundo o ouvido dos seus ouvidos, e nem segundo a vista dos seus olhos. Deus julga com justiça. Ele vai olhar para o crente e vai olhar para o ímpio. E não é porque você é crente que Deus vai te dar vitória em cima do ímpio, não. Se você estiver errado, a justiça de Deus prevalecerá contra você também. Amém, igreja? Não, te devolvo aí teus 40%, mas eu vou receber 6 meses aí da dona Dilma aí, do governo. Isso é o quê? Isso é um jeitinho brasileiro. É ou não é? O jeitinho brasileiro. Mas biblicamente está errado. Biblicamente está errado. Isso aí o ímpio faz. Tem pessoa, agora há pouco foi preso um pessoal aí, que eles assinavam a carteira, ficava 3, 4 meses, daqui a pouco eles mesmo mandavam embora um outro para poder pegar os 6 meses de seguro-desemprego aí do governo. Conclusão? Foram pegos. A justiça de Deus, ela não tarda, ela vem na hora certa. Então Josafá, ele diz assim: porventura tu não julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. A minha situação está desesperadora, eu não sei mais o que fazer. Eu ouvi tanto isso hoje de manhã. Eu não sei do que fazer. Eu só falava para a família assim: põe teus olhos no Senhor. Mas os meus olhos estão postos em ti. Eu não sei o que fazer, eu não tenho nenhuma estratégia, eu não sei nem por onde começar, eu não sei onde que é o meio e o fim desse novilho, eu não sei onde começou, onde terminou, mas os meus olhos estão postos em ti. Esse foi o segredo de Davi, quando ele foi enfrentar aquele gigante. Enquanto todo o povo de Israel, os guerreiros de Deus, olhava para o tamanho do gigante, para o escudo e pela fama do gigante, pelo tempo de estrada de batalha, Davi falou o seguinte: quem é este circunciso filisteu? Esse gigante que não tem aliança com Deus para afrontar o exército do Deus vivo. Ele viu aquele gigante, ele não tinha compromisso nenhum com Deus. Ele não tinha aliança, era incircunciso, não tinha aliança com Deus. Quem é esse circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Não desfaleça o coração de ninguém por causa desse gigante. Não perca o vosso sono por causa desse gigante.
Não se perturbe, não tenha medo por causa desse gigante. Eu vou lutar contra ele. Eita glória! Isso é guerreiro, hein? Isso é fé. Porque o gigante, porque a multidão quer te deixar perturbado. Quer te paralisar. Com medo. Sabe a síndrome do pânico? A síndrome do pânico não te deixa nem sair de casa. Não, se eu sair de casa, um raio vai cair na minha cabeça. Se eu sair de casa, eu vou ser assaltado. Se eu pegar o ônibus vai bater. Síndrome do pânico. Eu não posso sair daqui do quarto. O medo descontrolado paralisa você. E o diabo sabe disso. Mesmo Judá, mesmo a nação, sabendo que tinha um potencial, um grande exército, ele não confiou no seu exército. Ele depositou a fé em Deus. Por mais que você ache que tenha, não, isso aí eu posso. Ei, coloca a tua fé em Deus. Terceira coisa que Josafá fez. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 13. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvidos, ó todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assustei por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descerei contra eles, e eis que sobe pela ladeira de Zins, e o achareis no fim do vale diante do exército de Israel, e nesta peleja não tereis que pelejar. Parai e estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assustei. Amanhã sairei ao encontro, porque o Senhor será convosco. Lembra que a primeira frase que ele recebeu: vem contra ti uma grande multidão? E ele temeu e ficou assustado. O Espírito Santo viu aquilo. E agora na profecia ele fala: e tu, ó Josafá, não temas, nem se assuste por causa dessa grande multidão. Porque essa peleja não é vossa, essa peleja é do Senhor. Recebe aí, meu irmão, recebe aí. Recebe essa palavra aí. Recebe aí. E tu, ó Josafá, coloca teu nome. Recebe essa palavra. Toma posse. Ei, Deus ainda falou por onde o inimigo vinha. Sabe aquele que você sabe, que você falou que não sabe por onde começar, nem como fazer nada? Deus está te dando nessa noite uma direção de como sair dessa encrenca, desse novilho aí que não tem ponta, que você acha que não tem. Deus está te dando solução, está te dando estratégia para você começar a sair dessa situação que você se encontra. Versículo 17 do capítulo 20. Josafá foi feliz por ter dado ouvido à voz do Senhor. Ou seja, ele deu ouvido a quem? Ao Espírito Santo de Deus. Quem está buscando o Espírito Santo de Deus aqui? Versículo 17, pastora. Quem está buscando? Quem está buscando o Espírito Santo? Nessa batalha não tereis que pelejar. Portai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assustei. Amanhã sairei ao encontro, porque o Senhor estará convosco. Ei! Amanhã você vai ao encontro daquilo que você tem que resolver. Você vai partir para cima. A palavra do Senhor diz que o gigante falou para o Davi assim, ó: sou eu algum cão para tu vir a mim com pau e pedra? Eu vou pegar a tua cabeça, Davizinho, vou cortar ela e vou dar as aves do céu para comer.
Davi falou assim, não, eu é que vou fazer isso contigo. Assim como Deus me deu a vitória do leão e do urso, eu vou pegar a tua cabeça, eu vou cortar e vou dar as aves do céu. A Bíblia diz que quando o gigante ameaçou ir para a batalha, Davi foi contra ele. E deu-lhe uma pedrada, ele desmaiou e cortou a cabeça dele, e o nome do Senhor foi glorificado. Não deixe o teu inimigo te intimidar. Já viu aquela brincadeira? Vou te pegar, hein? Vou te pegar. Davi não se intimidou com isso não. Quando o gigante falou assim, eu vou te pegar, Davi já foi olhar para a frente dele e resolveu a parada. Está na hora de você resolver essa parada aí. Pare de se esconder, pare de ficar com medo, pare de ficar acuado e resolva essa parada em nome de Jesus. O gigante só vai ficar grande até quando você permitir. Quando você tomar uma atitude, esse gigante cai em nome de Jesus. Ó, Josafá, não tem medo não, hein? Nem se assuste, mas tem uma coisinha, vai encontrar com ele. Não fique esperando não, vai resolver a situação, vai encontrar com ele. E ele ouviu a voz do Espírito Santo. A quarta coisa que Josafá fez. Versículo 20. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 18. Preste atenção. Para vocês que são levitas do Senhor, preste atenção. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém lançaram perante o Senhor, adorando. Adorando! Ei, coisa boa é adorar a Deus. Já viu aquela palavra, como é que eu vou falar? Aquele jargão, né? Quem canta os seus males espanta. Quem adora a Deus? Quem adora a Deus? Vence batalhas. Quem adora a Deus tem segurança. Quem adora a Deus vence batalhas, é vitorioso. Oh, glória! Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá, os moradores de Jerusalém, e lançaram-se perante o Senhor, adorando. Sabe qual é a quarta coisa que ele fez? Adorou o Senhor. Mesmo com medo, assustado, ele adorou a Deus. Mesmo com medo, assustado, ele buscou ao Senhor. Volta para mim, pastora, o capítulo... volta para mim a partir do versículo 4. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá, e vieram para buscar o Senhor. Versículo 5. E pôs Josafá em pé na congregação de Judá, e em Jerusalém na casa diante do pátio do novo. Versículo 6. E disse, Senhor Deus de nossos pais. Isso aqui, é adorar. Presta atenção. Porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão não há força e potência? Não há quem te possa resistir. Em meio ao problema, em meio à dificuldade, engrandeça o teu Deus, exalte a Ele. Glorifique o nome dEle. Versículo 7. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante do teu povo de Israel? E não deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? Ei, traga à memória aquilo que Deus já fez na tua vida. Vá lá no passado e veja quantas vitórias o Senhor já fez. Se você não tem, vá na Bíblia e veja como o Senhor foi maravilhoso. Veja como o Senhor deu vitória. Vá na Bíblia, leia a palavra, busque e veja as vitórias do Senhor. E traga a Ele e fale para Ele, Senhor, não és tu que abriu o mar vermelho? Não foi o Senhor que deu vitória a Josafá? Não foi o Senhor que fez Davi matar aquele gigante? Eu creio nesse Deus. Lembre para Deus o seu poder. Não é que Deus esqueceu. Mas você fazendo isso vai estar engrandecendo a Deus e diminuindo o teu inimigo. Aquelas palavras estavam latejando no coração de Josafá. Vem contra ti uma grande multidão. Mas ele falou, Senhor, tu és Deus nos céus e na terra. Senhor, tu és poderoso. Senhor, operando o Senhor, quem impedirá? Os corações dos reis estão nas tuas mãos. Em ti há força, em ti há poder.
É difícil, a gente trava quando o problema está diante da gente. E tudo que Deus quer é que você faça isso. Meu Deus, tu és maior. Meu Deus, tu és grande. Eu tenho certeza que o Senhor vai dar vitória nessa causa. Tem uma quarta coisa que Josafá fez. Ele adorou o Senhor. A quinta coisa, versículo 20. Segunda Crônica, versículo 20. Capítulo 20, versículo 20, perdão. Após Josafá receber aquela profecia, aquela revelação da parte de Deus, ele diz: pela manhã, cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao sair, Josafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estarei seguro. Crede nos seus profetas, e prosperarei. Para quem você está dando crédito? Para a voz do inimigo ou para a palavra de Deus? Quem tem mais credibilidade no teu coração? O profeta do diabo? O profeta do caos, da derrota? Ou o profeta de Deus? Orando uma família hoje, pregando essa palavra toda, parecia que estava jogando, parecia que estava fazendo assim, ó. Não, mas eu não sei porquê. Então, a gente tem desculpa para tudo. Nós confiamos mais na palavra negativa do que na palavra positiva. Confiamos mais na palavra que o ímpio fala, que o diabo fala, do que na palavra de Deus. Às vezes um louvor vem ao teu coração e você deixa passar. Eu acho que isso aí não. E às vezes um sussurro do diabo vem no teu ouvido e você acredita. O Espírito Santo grita no teu ouvido, fala com você, que você é vencedor, que vai te dar vitória, que você vai sair dessa situação. Você não acredita. O diabo sussurra baixinho no teu ouvido e você toma posse e cai derrotado. A quinta coisa que Josafá fez, ele creu na palavra de Deus. Ele acreditou. E quando você acredita, você tem confiança. Amém? Quando você acredita, você fica confiante. Josafá, não temas, não se assuste por causa dessa grande multidão. Passou medo? Passou medo? Tá bem? Tá tranquilo? Então agora vamos provar isso. Vai encontrar com eles. Falar que crê, falar que confia, falar que ele é poderoso é fácil. Agora vai mostrar isso. Josafá, não está com medo mais não? Tô não, Senhor. Não está assustado não? Tá não? Tô não. Então vai encontrar com eles. Prova para mim que você não está com medo. Vai lá. E aí a Bíblia diz que ele creu no Senhor. Ele foi. Ele tomou posse. Última coisa que ele fez. 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 19. Levantaram-se os levitas dos filhos dos Coatita e dos filhos do Coratitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Crente, você não pode ter vergonha de Deus. Abre esse vozeirão e fala para tua vizinha, para o teu vizinho que você é crente. Quando você estava no mundo, tu cantava o funk na maior altura, xingando palavrão, palavras horríveis. Você não tinha medo de colocar no som alto do carro, não tinha medo de proferir essas palavras. E agora que você tem louvores para louvar a Deus, você não louva com tanta intensidade como você cantava para o mundo. Eu vejo na rua aí os jovenzinhos
andando com aquela caixinha de barata, com aquele celular, com funk, cada funk podre, cada palavra podre, nojenta, sem medo nenhum de se expressar. E você que é um servo de Deus, não tem coragem de botar um louvor no teu celular e andar com ele tocando aí, subir na escada, descendo, pegar um ônibus. O filho das trevas é mais prudente que o filho da luz. Ele não quer nem saber se você está gostando ou não. Não te respeita. Ele quer que você ouça o funk dele. Esse dia eu estava subindo a escada aqui, ó. Um rapazinho, jovens. Algumas pessoas estavam vindo do colégio. O cara botou um funk. Pensa no palavrão. Pensa num negócio feio. Ele olhou para mim assim, ó. Quando ele me viu, rapidinho ele baixou. E não era porque eu sou pastor, não. Porque ele se inibiu. Respeitou. Mas estava numa altura, em um palavrão, um xingamento. E aí você não quer louvar a Deus? Quando eu entrei na igreja, eu até brinquei, né? Eu entrei cantando aqui, adorando a Deus. Uma voz de taquara rachada, mas não tem problema. Eu quero louvar a Deus. Eu quero adorar o Senhor. Sabe aquelas lavadeiras lá? Aquelas lavadeiras que lavava roupa na beira do rio? Hã? Voz de taquara rachada, não canta direito, canta tudo errado, né? Igual minha mãe só canta um pedacinho do louvor, só canta um pedacinho da música, mas ela canta, ela abre a boca, ela não sabe cantar tudo, mas ela canta, tá me entendendo? E aquelas mulheres lavando roupa lá, o sol quente, escaldante no rio, na pedra lá, com sabão lá, e cantando e tal, alegre, né? E você que é um servo de Deus, muitas das vezes tem vergonha de abrir a boca para louvar a Deus. Louva na igreja, mas na tua casa você não louva. Porque tem vergonha do vizinho. Não ensaia mais o playback como ensaiava antes. Não, vou ensaiar baixinho aqui, vou botar no fone de ouvido, que aí ninguém vai ouvir. Ei, levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos colatitas para louvar ao Senhor Deus de Israel com voz muito deu melhor. Sabe aquele decibel da tua garganta? É isso que Deus quer. Saia, adora a Deus. Tem um rapazinho aqui em Cachoeiro, de vez em quando eu encontro ele. Ele pega o violão, evangelista John. Quando a gente estava pedalando, caminhando, encontrava ele com o violão cantando na rua. Né, pastora? Quer nem saber. Cantando, adorando com o violão, ó. Não foi uma, fui várias vezes, eu vi ele aí. Ele anda na rua com aquele violão cantando, adorando, não quer nem saber. O verdadeiro adorador. Versículo 21 e 22. E aconselhou com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvasse a majestade santa, saindo dos armados, dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Versículo 22. E quando começaram a cantar os louvores, pois o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon, de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Abaixou da calabaça. Abre essa arma secreta aí, meu irmão, e adora a Deus, exalta o Senhor, cante, engrandeça Ele, louve o nome dEle. Sabe o que o diabo está fazendo? O diabo está mudando o louvor da igreja. Louvores que não engrandecem mais ao Senhor, louvores que exaltam o homem, louvores que vai, louvores que vai assim, ó, e não vai assim, ó. Louvores que fala com você, mas não toca o coração de Deus. Eu gosto daqueles louvores antigos. Não há Deus maior. Não há. Não há Deus melhor. Não há. Não há Deus tão grande. Está louvando para quem? Para Deus. Louvores que engrandecem o nome dEle. Criou o céu, criou o sol, engrandecendo o poder dEle, ó.
Só um Deus poderoso podia criar o céu, a terra e o mar. Tudo isso aí, só um Deus poderoso poderia fazer. Esse louvor não ganhou disco de ouro. Esse louvor não vendeu muito. Mas até hoje, ele mexe com o trono de Deus. Não adianta ganhar troféu de ouro aqui, não adianta ganhar disco de ouro, disco de platina. Não, se não tocar o trono de Deus. Não adianta ir para a televisão, não adianta vender muito CD, se não tocar o trono de Deus. Parece uma coisa meio contraditória, não é? O natural era ele colocar ele colocar o exército na frente de batalha. Mas ele fez o quê? Mandou todo mundo, vai, manda todo mundo louvar aí. Manda todo mundo cantar aí. Manda todo mundo adorar aí, Vai passando aí, e vai falando, vai dar louvores aí, dá louvores, ou seja, muda esse negócio aí. Muda isso, muda aí. Começa a mudar esse rosto aí. Começa a adorar a Deus. E a Bíblia diz que os inimigos foram desbaratados, foram confundidos, se mataram um ao outro, ficaram meio doidos, começaram a ver inimigos perto dele. Eita glória, é isso que Deus faz. Nessa noite Deus está confundindo o teu inimigo. Nessa noite Deus está desbaratando o teu adversário. Do jeito que eles se uniram para te destruir, eu profetizo que eles vão ficar desbaratados, vão ficar confundidos, vão brigar entre si, eu profetizo em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Porque os filhos de Amon e de Moabe levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para destruir e exterminar. Acabando eles com os moradores de Seir, ajuntaram uns aos outros a destruir-se. Entretanto chegou de Judá o atalaia do deserto e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra. Nenhum escapou. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos. Acharam neles fazendas e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos. Tomaram para si tanto que não podiam levar. Mais de 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. O 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram ao Senhor. Por isso chamam aquele lugar Vale de Beraca até o dia de hoje. Sabe o que Deus fez? Aquela grande multidão, Deus é estrategista. Deus é maravilhoso. Quando o povo de Judá chegou lá, só havia cadáveres. Prata, ouro, veste, coisa, só tinha maravilha. Despojos da guerra, pegaram tudo. 3 dias só para carregar. Presta atenção, que isso aqui é profundo. Se prepara, porque Deus vai prosperar você enquanto você busca Ele. Se prepara, porque Deus vai prosperar você enquanto você entoa louvores, exalta Ele. Se prepara, porque Deus vai abençoar a tua vida enquanto você coloca os teus olhos posto no Senhor. 3 dias para carregar tanta bênção. O teu inimigo vem contra ti, mas tu vai ficar com o despojo dele. É forte, né, igreja? Versículo 26, do 23 ao 26. 2 Crônicas, capítulo 20, 23. Já botou? Até o dia de hoje, exatamente. Irmãos, Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. Deus é grande. E eu encerro aqui. A 6ª coisa que temos que fazer é o quê? Louvar a Deus. Quero convidar você a ficar de pé. Nós temos tempo. É 10:09. Você vai buscar a Deus hoje de uma maneira que você nunca buscou. Você vai se derramar perante o Senhor. Você vai glorificar o nome do Senhor. Você vai enaltecer o nome do Senhor. Porque esse culto hoje foi um culto profético. O Espírito Santo virá na congregação e te dará estratégia. Te dará palavra de ordem. Te dará palavra para que você fique tranquilo. Para que você sossegue. Não temas.
Não vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque essa peleja não é vossa. O povo de Deus não pelejou, não. Ei, eu profetizo, e Deus está falando comigo aqui, que tem problema que surgiu na tua vida. Ei, presta atenção. Tem problema que surgiu na tua vida. Você que está aqui na igreja, você que está me vendo pela internet, que do jeito que veio, vai desaparecer e você nem vai fazer nada. Do jeito que o problema apareceu, ele vai sumir. Do jeito que a dificuldade veio, ela vai desaparecer. Assim diz o Senhor. Somente louve, adore. Pega um CD, coloca aí no computador, coloca aí no som e começa a adorar a Deus. Começa a glorificar o nome do Senhor. Começa a exaltar a Ele. Começa a falar para Ele como Ele é grande, como Ele é poderoso. Oh, eu sinto o Senhor aqui neste lugar. Eu sinto a presença poderosa do nosso Deus aqui neste lugar. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Ele está aqui, igreja. Ele está aqui. Começa a agradecê-lo. Começa a enaltecer o teu Deus. Começa a exaltar esse Deus todo-poderoso. E aí, capeta. Aí, demônio. Os nossos lábios louvando a Deus. Aí, os nossos lábios cantando hinos de louvores ao Senhor. Não ficamos com medo, não. Não ficamos parados, não. Você não nos intimidou. Nós estamos indo contra ti. Estamos indo contra ti. Em nome do Senhor dos Exércitos. A quem você tem afrontado. Pastora, adora o Senhor. Aleluia. Logo após o irmão Alain adorando o Senhor. Logo após o irmão Lucas adorando o Senhor. Vamos adorar o Senhor, porque grandes coisas o Senhor fará nessa noite na tua vida. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Oh, aleluia. Oh, glórias. Abre a sua boca. Cante louvores alto a Deus. Aleluia. Não faça mímica, cante louvores alto a Deus. Olhar apaixonado, quero te dizer palavras que expressam a vontade do meu coração, na intimidade, na adoração. Como filho eu quero abraço, me envolver em tua graça. Não quero tocar só na tua orla, eu quero tocar onde o filho toca. Apenas um toque. Toque o Senhor de uma forma diferente nessa noite. Apenas um toque no seu coração. Toque de uma forma que as lágrimas rolam. Ele venha te olhar. Ele venha te buscar. Quero te dizer palavras que expressam a vontade do meu coração,
na intimidade, na adoração. Como um filho eu quero abraço, me envolver em tua graça. Não quero tocar só na tua honra, eu quero tocar onde o filho toca. Apenas um toque, apenas um toque no seu coração. As lágrimas rolam, as mãos se levantam em adoração. Apenas um toque. Ó, Jesus nos ensina a tocar. Apenas um toque. A tocar de uma forma, Pai, que saia a virtude do Senhor. A igreja se prostra. A igreja se rende em adoração. Apenas um toque. Apenas um toque no seu coração. As lágrimas rolam, as mãos se levantam em adoração. Apenas um toque. É só um toque, Jesus. Apenas um toque no seu coração. É só uma iniciativa de fé. Se prostra. Nós temos que ter, ó Pai, acreditar. A igreja se rende em adoração. Um toque. Um toque. Toca, Pai, toca o nosso coração. Toca a nossa alma, toca a nossa mente, Deus, esta noite. Vem limpar, ó Pai. Vem tirar tudo aquilo que não provém do Senhor. Tudo aquilo que atrapalha a nossa adoração, ó Deus. Tudo que atrapalha dela chegar ao teu trono. Um cheiro suave, Pai. Um algo agradável a ti, ó Deus. Aleluia, Jesus. Queremos te tocar nessa noite, Jesus. Tocar o teu coração. Sentir tua presença. Sentir a presença do teu Espírito, Jesus. Oh, aleluia. Oh, você está na casa do Senhor. Se derrame na presença dEle nesta noite. Ele já falou. Essa peleja não é tua. Nessa peleja você não tem que pelejar. Somente adorar. Somente adorar. Ah, Deus. Ora, mandarai, neirai, cantara, brandai. Aleluia. Oh, Deus. Oh, Jesus. Grava essa palavra no nosso coração, Jesus. Oh, Deus. Oh, Jesus. Sim, ó Deus. Nos toca, Senhor.
Aplauda o Senhor.